Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais um dia, mais um culto da família. Então, que o Senhor possa visitar cada lar nessa noite. E o Senhor já está visitando com seus anjos. Que os anjos do Senhor guardem cada casa. Que os anjos do Senhor entrem em cada cômodo e limpem tudo que estiver sujo e tire tudo que não provém do Senhor. O Senhor é nosso pastor e Ele não nos faltará. Amém. Vamos começar o culto louvando. Vamos começar com o hino 198 da harpa cristã. Glória a Deus. Quem puder acompanhar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, é o forte mediador, que me purifique e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei, Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida o fim. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu vou viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, glória a Deus. Hino 304 da harpa cristã. 304, 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário é o pecador sempre apontar. Flechas transpassaram
Hino 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus todo dia. Tu precisas de Jesus. E calor para a luz que resplandecer a luz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus todo dia. Tu precisas de Jesus. E quando vem para a luz que resplandecer na luz, tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito veraz, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação,
Eu preciso de Jesus todo dia. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Antes do tempo da decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus todo dia. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus todos os dias, né? Sem Jesus, sem o Salvador, sem o Redentor, sem a palavra, sem a luz, sem o pão da vida, a gente não é nada. Amém. Vamos para uma palavra devocional, quem pudesse colocar de pé. A palavra se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul? Tendo-o rejeitado, eu o rejeitei para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o Benemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor lhe disse: levanta contigo uma bezerra e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: tu vens em paz? Ele respondeu: venham em paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Ramá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha. Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levantai-te e ungiu, porque este é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui. É muito interessante o primeiro versículo do capítulo 16, que chama muita atenção.
porque Deus fala assim: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não fala e vai, ele fala e vem. Porque Davi, ele era, atualmente naquele momento ali, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho de seu pai. Mas mesmo dentro do campo, mesmo com leão, com urso, com lobo, da mesma forma, todas as adversidades, todos os problemas, ele estava cheio, mesmo antes de ser ungido do Senhor. Então, Deus vai falar assim para Samuel: pega o teu pote de azeite e vem, não e vai. Mas é uma grande contradição, porque o que acontece? Porque Saul, ele era rei, ungido do Senhor atualmente, mas estava sentado no trono, com o cetro na mão e com a coroa na cabeça, mas estava cheio de demônio. E Davi estava no pasto, com todas as adversidades, com o urso atacando, com o leão atacando, e ainda estava cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, toma todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Escreve, Pai, no coração de cada um a sua palavra, para que assim ninguém pegue contra o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não olha como um homem, o Senhor olha o coração da gente. Então, a veste para o Senhor não importa, a nossa aparência não importa, Senhor, mas o realmente que importa para o Senhor é o nosso coração contrito. Então, que o Senhor possa aceitar esse sacrifício com o nosso coração contrito, que o Senhor possa realmente aceitar, Pai, a nossa adoração, que a nossa adoração possa chegar ao seu trono, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, toma conta dos nossos, Pai. Toma conta da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos amigos, Pai. Toma a barreira também, Pai, que a gente possa realmente espalhar o seu amor, que a gente possa compartilhar o seu evangelho, que a gente possa levar a sua palavra até essas pessoas que realmente precisam, Pai. Então, em nome de Jesus, nos capacita, nos dê direcionamento. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço, eu te agradeço, Pai. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja, que a paz seja com todos, amém? O Senhor já se faz presente nesse lugar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca faltarão. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Eu
e vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre dos pecados, vivo as promessas dos milagres. Declare hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora 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 uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Declaro uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. O Senhor quer uma nova história para a nossa vida nessa noite. Novos sonhos, novas realizações que esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Novo de Deus chegou. Declare, o novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por nós. Novos planos, novas
seu filho vai voltar, Pai. Na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem das mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar e levarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. O seu amor é grande, sempre adoro ser. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, minha ajuda do céu vem. Nessa vida eu lutei grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos os teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvido não ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor, que Ele pode te livrar. E Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Que viemos confiar no Senhor essa noite. Ele está aqui para ouvir o meu e o seu clamor. Não importa a tempestade, o que importa é que o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E que você venha entregar ao Senhor tudo que tem que estar no teu coração, tudo que tem que tentar te afligir nessa noite. Que você venha deixar perante o altar do Senhor, porque Ele já se faz presente nesse lugar. E nós estamos adorando e exaltando o Senhor, está visitando o nosso lar, a nossa família, a nossa parentela. Que o Senhor possa alcançar
são de Deus. Amém. Glória a Deus, louvado teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Em Lucas 19, vai contar sobre a história de um publicano chamado Zaqueu, da cidade de Jericó. Vai dizer a Bíblia que para querer ver, na intenção de ver o Messias passando, Jesus passando, ele se antecipa, ele fala assim: se ele vai passar por esse caminho, já que eu sou baixo, a multidão não vai conseguir deixar eu ver, eu não vou conseguir ver, mesmo eu pulando, mesmo tentando ficar na ponta dos pés, eu não vou conseguir ver o Messias passando. E eu quero ver tanto esse Jesus passar, o Jesus de Nazaré. Então ele se antecipa e vai um pouco mais para frente. E diante dele tem uma árvore. E ele sobe correndo nessa árvore. E então, quando Jesus passa por ele e vê ele, porque Deus é onipresente e onisciente, ele sabe de tudo o que está acontecendo e tudo o que está em cada lugar. E então, Jesus olha para ele e fala: homem, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na tua casa. E é interessante isso, porque quando a gente vai entender, a gente entende que um rei, quando a gente está na presença de um rei, a gente não pode ver o rei de cima para baixo. A gente sempre tem que ver o rei de baixo para cima, porque ele é a autoridade maior. E Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então a gente tem que entender que Zaqueu foi um privilegiado de ver Jesus de cima. E nisso, Jesus fala para ele descer, e cumprindo a ordem de Jesus, ele desce. E então, dentro da casa de Jesus, dentro da casa de Zaqueu, quando Jesus entra, o Salvador entra, a salvação também está entrando na casa de Zaqueu. Então a gente tem que entender que quando Jesus entra, há arrependimento, há transformação, há salvação. E isso, Zaqueu declara para Jesus: tudo que eu roubei, eu vou devolver. E vou retribuir aos pobres 4 vezes mais. Mas na lei de Moisés falava para Zaqueu fazer o seguinte: se você roubou do pobre, se você roubou da viúva, você tem que restituir 4 vezes mais. Mas Zaqueu, ele teve um pensamento tão além de transformação realmente, de quebrantamento diante de Jesus, que ele falou: tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres, a metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Então Zaqueu foi e fez essa declaração diante do Senhor. E Jesus falou assim: hoje a salvação entrou no seu lar. Mas para realmente a salvação entrar dentro do nosso lar, para realmente o Espírito Santo fazer morada de nós, tem que haver arrependimento, quebrantamento e realmente uma declaração fiel diante do Senhor. E é assim que Jesus entra em nossas casas. Porque não adianta de nada a gente querer que Jesus entre, mas querer ver o olhar de Jesus de cima. A gente tem que descer o mais breve possível, se ajoelhar nos pés do Mestre, assim como Maria fez. Ela estava diante do Mestre, sentada, escutando a palavra do Senhor. E Marta estava arrumando a casa, estava se preocupando com as coisas carnais, com as coisas físicas, e estava deixando o reino do céu para o lado. Então a gente tem que fazer realmente como a pecadora fez: pegou o perfume mais precioso, mais caro, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Amém? Vamos entregar ao Senhor o nosso dízimo, as nossas ofertas, orar pelos dizimistas e ofertantes também. Quem for dizimar ou ofertar, faz um sinal, ou então tem o QR Code atrás das cadeiras, na parede também. Mas a gente tem que entender, tem que ter um pensamento que o dízimo é a oferta que Deus mais vai querer de nós, é o nosso coração quebrantado, é realmente a busca pelo Senhor, é realmente querer todos os dias e declarar que a gente quer o Senhor. Assim como Davi escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sendo que tem uma edição, é errado essa tradução, porque o original no hebraico fala: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então a gente tem que entender que Deus é fiel, em todos os momentos ele não vai faltar na nossa vida. A gente tem que buscar ele e estar com o coração quebrantado. Amém? Quem pudesse colocar de pé, para a gente estar orando por eles e seus ofertantes.
Senhor, estamos aqui, Pai, mais um momento no seu culto. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor já fez e fará, Pai. Em nome de Jesus, toma os dizimistas, toma os ofertantes, que o Senhor possa colocar ele na palma de suas mãos, que o Senhor possa estender, Pai, suas mãos sobre a casa de cada um, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro com cada um que estiver de coração quebrantado, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, toma esse dízimo, toma essa oferta, Pai. Mas não esqueça do nosso coração quebrantado, Pai. Então, em nome de Jesus, entre no nosso lar, entre primeiramente no nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa prover, não deixe faltar o pão na mesa, que a gente possa cada vez mais, Pai, ter confiança no Senhor, que a gente possa cada vez mais ter fidelidade no Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é dono da prata e do ouro. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor e as suas bênçãos possam nos seguir, Pai. Que o Senhor possa colocar, Pai, anjos na nossa retaguarda, Pai, na nossa frente, na nossa direita, na nossa esquerda, para nos proteger. Então, toma, Senhor, esse dízimo e essa oferta, que essa oferta realmente possa chegar aos seus pés, Pai. Que o nosso coração quebrantado seja a nossa primeira oferta e a oferta mais primordial, Pai, nessa noite. Então, em nome de Jesus, essa oração que eu faço, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para
reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Glória a Deus, para o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Eu estou passando agora, já agradeço pela oportunidade, eu estou passando agora na mão do pastor, toda a obra do trabalho para a mão do pastor presidente. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes na noite deste dia? Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Sinta-se alegre e feliz, o Senhor se faz presente neste lugar. Amém? Embora a gente não consiga ver com nossos olhos naturais, mas podemos sentir a presença de Jesus neste lugar. Né? Como pastor também não poderia deixar de trazer uma palavra aqui. Hoje é um culto da família, né? E eu separei uma palavra aqui, lá em Efésios 2. Você que pode acompanhar, né? Ser como o povo de Bereia, que conferia na Bíblia, não ficasse só nas palavras do pregador, né? Ou daquele que está à frente do trabalho. Nova vida em Cristo. Todos nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para nos reconciliar a Deus. O título dessa mensagem é Nova Vida em Cristo. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então sabemos que pelo pecado de Adão e Eva, nós estávamos separados de Deus. Mas Deus, como está lá em João 3,16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho em prol de nós, pecadores. Nós, pecadores, né? Outrora. Agora não mais. Por quê? Porque agora, pela graça e misericórdia, e o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos, né? Mas Deus nos concede a graça e a misericórdia para que nós sejamos o quê? Salvos. Mas através de quem? De Jesus Cristo. Mas como Cristo diz, aquele que me ama, guarda as minhas palavras e as pratica. Nós precisamos o quê? Né? Ter um novo nascimento. Renascer em Cristo Jesus. Morrer para o mundo, mas viver para Cristo. Isso é fácil? De maneira nenhuma. Por quê? Nossa natureza carnal, ela é pecaminosa. Se dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. Quem de nós não mente? Hein? Será que Jesus, voltando ao mundo, como está para voltar, achará somente um justo? Será que Ele conseguirá achar um justo sobre a terra? Porque nós somos falhos, enquanto a gente viver. Mas tem uma promessa para nós. Quando a gente partir desse corpo, né? Porque o corpo volta ao pó, a alma vai para o julgamento, e o espírito, que é o sobrevivido, volta para Deus. Então nós seremos o quê? Transformados e renovados pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Guarda essa palavra com você, convidar a missionária Hilda, ela vai trazer a palavra. Amém? Missionária Hilda, que vai ser a portadora da mensagem dessa noite. Amém? Você possa ficar de pé, estende sua mão para cá, vamos orar pela vida da nossa mãe querida missionária. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu te apresento a Tua filha, Pai, convertida por Ti, abençoada por Ti, Pai, separada para proclamar a Tua mensagem. Usa ela, Pai, com autoridade, intrepidez, ousadia, Pai, que não seja ela palavra, mas ela ser um instrumento usado pelo Senhor. Porque a Tua palavra, Pai, vem nos confrontar. Tua palavra é um aguilhão, Pai. Tua palavra é uma espada de dois gumes, que divide corpo e alma, juntas e medulas. Então, Pai, venha nos confrontar, venha nos ensinar o que é certo e o que é errado. E que a gente possa fazer o melhor para Ti, Pai, que é amar Teu Filho, como Ele nos amou. Um verdadeiro amor, um amor ágape, um amor intenso, Pai, que a gente não consegue medir. Então abençoa a vida da Tua filha, Pai, no nome de Jesus, e que ela seja usada com autoridade, intrepidez e ousadia. Amém. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Gente, o Espírito Santo me ajuda aqui, porque eu tenho que no estudo, faço sempre um esboçozinho para ministrar, mas hoje nós vamos falar de laços, né? Os laços que nos prendem, os laços com o início do ano, né? E o nosso
e laços que a gente venha fazer, né? E laços que temos que desfazer. São laços. O primeiro, eu vou lá ler o texto de João 15. Mas primeiro eu só vou ler sobre esse barulho de Jesus. Eu tentei imprimir. Nós vamos falar sobre os laços que nos prendem, como os laços espirituais, primeiramente, que a nossa vida, os nossos laços, né, que nos definem, é a nossa comunhão com Deus, né? Que é o primeiro laço que nós temos que definir na nossa vida. O nosso laço tem que estar sempre conectado com o Pai. Hoje é um culto de família, né? E eu vou, antes de começar, eu vou falar uma coisa porque é uma coisa que a gente pede, e ele esquece de agradecer, como eu já agradeci, tenho agradecido a Deus o tempo todo, que todos sabem como nós passamos um bom pedaço como família nós passamos uma peleja, como família que nós somos pessoas dentro de uma casa com pensamentos diferentes, com gêneros diferentes. E para a honra e glória do Senhor, eu não desisti da minha família. Você não desista da sua família, como eu sempre tenho profetizado no culto da família, e vou continuar profetizando na minha casa e na tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela honra e glória do Senhor, nós reconciliamos com a nossa família. Para a honra e glória do nosso Pai, porque Ele não deixou nenhuma mágoa no meu coração. E às vezes palavras machucam e palavras ferem. Mas a primeira coisa que nós temos, que nós somos conhecedores da palavra, todo aqui conhece. Toda vez o culto nós estamos falando a mesma coisa. E hoje o culto de família, porque vem palavras que machucam dentro da casa, que é onde começa a nossa peleja. Mas o amor de Deus, ele nunca me machuca. O amor de Deus, ele traz aquela paz. Então você que conhece, que você sabe que Jesus Cristo faz a obra, o Espírito Santo dele, uma vida em nós temos que profetizar dentro da nossa casa, do nosso lado, da nossa boca, em vez de replicar o que está sendo falado, nós falamos, Senhor, está nos mal. Mas não deixa nenhuma mágoa entrar aqui e aqui. Porque entrou aqui e vem para cá. Vem com o coração aonde fere, né? O coração fica magoado, o coração fica ferido. Então eu sempre tive isso comigo antes de conhecer Jesus. E eu fico grata a Deus porque Ele me deu esse entendimento antes de eu conhecer, confessar Jesus como o único Salvador da minha vida. E eu falo sempre com Deus, Deus não deixe nada me ferir, me magoar, porque a tua palavra é amor. E esse laço é o amor. E nós vamos viver em amor, porque na palavra de Deus diz que o amor de muitos vão se esfriar se você deixar. O amor da tua casa vai esfriar se você deixar. O amor do teu irmão vai esfriar se você permitir. Porque nada, hoje eu vou entrar na palavra de então Jesus, mas eu vou falar, fica uma coisa sem. Porque ontem, essa semana toda, foi só terminou o ano novo, eu gritei a minha amada ali, porque eu falei para ela que na casa dela nós só encontramos no mercado, competitivo. Aí depois eu vou lá, ela imaginei, tá vendo que lugar nenhum. Aí ela passou na rua da Caribana, eu gritei, ela foi lá para a casa dela, foi para a casa da mamãe. E eu gritei, ela não me ouviu. Mas a preocupação nossa tem que ser esse amor, cuidar. Né? A família, nós somos uma família em Cristo. E nós temos que ter essa preocupação com nossos irmãos de fora também. Não é só de sangue.
a família formada dentro de um lar e um casamento. Nós temos que nos preocupar com aquela família que Deus nos reuniu. E hoje eu estava comentando isso em casa. Porque ontem eu falei que essa semana eu estava até comentando com o Vitor, algo que esse dia que eu estranhei. Porque a Sila sempre me manda mensagem, já não mandou nem no Natal nem no Ano Novo. Aí eu fiquei preocupada. Mas não saí, o sol estava quente e eu não estava bem, porque estava com as pernas doendo. Aí eu fiquei para mais ontem, foi um como que Deus fez. Eu saí hoje, de manhã cedo. Fui na casa dela. Vou preparar o amor de Deus e eu vou falar nessa palavra, porque a gente fala e não faz. Às vezes o Espírito Santo te incomoda a fazer algo e você vai mandando, vai levando, e não faz aquilo. Então, se é uma família que Deus me apresentou quando eu vim para Santa Cruz. É uma família que eu conheci. É uma família, porque eu já vi o Joísio pequenininho, a Albertina conheci através da Zélia, que foi minha cunhada. Então, são famílias que foi construída para mim. Então, eu fico agraciada a Deus por cada pessoa que Deus me apresentou como família evangélica. A Monique, a Ana, a Luciane, a Cristiane, o Fabiano e todos aqueles que fazem parte do ministério, que não estão presentes, mas muitos estão trabalhando. Poucos, Deus sabe. Então, isso é o cuidado que nós temos que ter. Lá em João 15. Vamos lá, Hilda, vamos tentar. Nós vamos falar do amor. Do amor e do laços. E esse laços sem amor não existe, gente? E em João 15, 12. Deixa eu voltar. Onde eu estava, eu vou perder. Eu creio em Jesus que me lembrar isso aqui, a pessoa não ministra não, tá, gente? E João 15 fala. 15, 12. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós conhecemos a palavra de Deus. Ele manda o quê? Amar. Como manda amar nossos inimigos, como manda amar nossa família. E às vezes, num ato de uma desavença na família, nós deixamos o inimigo fazer arruaça dentro da nossa casa. Porque nós somos vencedores. E às vezes nós, com a nossa boca, como eu falei para o Pedro esses dias, nós temos autoridade de expulsar tudo aquilo que não é de Deus, que é da nossa casa. E hoje eu estava conversando com o Carlão, porque Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. E ele foi para o Pai. Antes de ir para o Pai, ele falou: eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito Santo convosco. Para quê? Para eles nos ensinar, nos dar discernimento, nos mostrar aonde nós precisamos nos moldar e aonde nós precisamos nos consertar. E essa palavra veio como: se vos fazeis, se ninguém queimar, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns ou outros, assim como eu vos amei. Ele nos amou tanto que ele deu seu próprio filho para a nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, e com o laço que nos une, o amor é família, laço que nos prende. Tem laço que nos prende, tem um laço de família, porque a primeira coisa, quando nós casamos, nós queremos fazer o quê? Ter uma família, constituir filho, uma casa, Todo mundo quer ter a tua casa, quer ter a tua família,
com a própria família. E nós temos que regar. Se nós não regar o amor que Ele nos ensina, como vai ser dentro da nossa casa? Como nós vamos viver esse amor, essa família? E mais à frente, tem laços que nos prendem, né? Esses laços que nos prendem são laços do pecado, do mundanismo, aqueles pecados que não nos deixam nos afastar da presença do Pai. E ele, mais à frente, ele vai falar, lá em Romanos 12, né? Porque nós temos que ter paz com todos. Né? Em Romanos 12 fala. Romanos 12, 18. Amém. Não te glorieis quanto os amo, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E às vezes a gente não faz paz, não vamos instituir. Mateus, fala também da Mateus 18, que fala do amor de Cristo, que ele fala, tem de paz com todos. E às vezes, quando há uma briga, uma confusão, você não traz. É difícil. A gente está dentro de uma briga e, às vezes, você apaziguar a briga, você cedeia. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem o quê? Contornar. Se há algo que não contornarmos dentro da nossa casa, se há algo que precisamos contornar como família, o amor de Cristo, o amor que o amor não seja não fingido, né? Que nós venhamos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E esse amor que vem de Deus, esse amor não vem se não for por Ele. Esse amor só vem do Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos plantar no nosso coração. Um amor verdadeiro, um amor ágape. E às vezes nós não damos a importância das Escrituras, nós não ligamos em buscar aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer falar na nossa família. O maior amor é dar a vida pelos amigos, né? E tem de paz um com os outros. O propósito de laços do coração. Definição: laços são os vínculos, uniões, conexões que formam famílias, amigos, comunidade. Laços define, laço divino. Somos criados para ter laço com Deus, uns com os outros. Amor incondicional. A escolha, como Jesus deu exemplo lá na escolha dos 12 apóstolos, ele teve a escolha de quem ia andar com ele. E nós escolhemos quem vai ficar conosco na nossa casa. Nós não escolhemos nossos esposos, nós não escolhemos os nomes dos nossos filhos. E às vezes, sendo gerado, toda mãe já pensa no que está sendo gerado. Já pensa logo no nome, né? Dá um nome ao filho, né? E ontem nós vemos administração, e é verdade, porque não existe ex-filhos. Pode ter uma briga que tiver. Às vezes um filho, mãe que gera filho que morre, ela nunca vai falar, ela pode gerar outros filhos, mas ela nunca vai esquecer daquele que morreu, que é filho. Foi gerado no ventre dela. Então nunca nós esquecemos dos nossos filhos, mesmo aqueles filhos que são ingratos, tem muitos filhos ingratos, mas que nós temos que semear eles. Mostrar a definição. Por que eu estou falando desse amor? Porque eu nunca, desde a briga da minha filha, eu sempre falei, ela é minha filha amada e querida. A minha filha é uma guerreira. Ela sempre batalhou pelo tudo que ela quis, mas sendo que ela tem um babinho curto. E nisso nós temos que aprender a conviver com as pessoas.
falando para ela. Você tem que aprender a não ser possível. Não ser que é tudo na hora. Não é assim. Nós temos que saber que a palavra de Deus que a gente tem que esperar. Né? Esperar. E às vezes nós queremos tudo para o momento, para agora, para já. Mas Deus não é assim conosco. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como eu não falo hoje com a menina, você está passando num processo. Mas como eu estou falando, porque hoje eu comecei isso aí com um Carlão sobre o amor, e ele estava falando de Maria, quando eu falei, como é difícil, e ele é difícil porque ele tem uma palavra dentro de uma igreja, como a igreja faz com pessoas, com palavras que não é para ser falada. Você não pode afirmar uma coisa que Deus não falou para você. Você não pode falar que Deus falou o que Deus não mandou. Pede discernimento do Espírito Santo de Deus antes de abrir a boca para falar profetada. Então, às vezes, as pessoas lançam tristeza no coração das pessoas, e eu tenho orado muito pela minha família, que eu conheci em Santa Cruz. Porque são famílias que precisam conhecer o amor de Cristo. São pessoas que precisam, eu não estou só orando pela minha casa. Minha casa tem muita gente que precisa voltar dessa casa, da casa do Pai. E eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não posso deixar de buscar pelas de minha família que eu conheci aqui fora. E hoje ele estava falando que a mulher chegou para Maria e falou para Maria: você vai sair daqui. Amanhã você vai voltar aqui andando. E ele ficou com aquilo ali no coração dele. O coração dele se ligou para matar. Que aquilo ali foi para o coração dele. Maria não foi para andando, Maria foi para o hospital. E na minha morte, eu falei, Carol, Deus me dá vida e me dá morte. A gente é triste querer, sim, porque eu tenho isso no meu coração e Deus não tirou. Porque a perda da Adriana ainda dói. Porque é uma perda espontânea e ninguém aceita. Quando está doente, você sabe que a pessoa está doente. Ou Deus cura, e eu falei para ela não podia ter falado para você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual era o jeito que nós chamávamos assim? Eu tenho esse problema de oração quando a pessoa está enferma, sabe por quê? Porque eu não sei se é o certo do jeito que eu oro. Senhor, se for da tua vontade, Senhor cura. E a vontade é dele, não é minha. Eu vou falar para ela se vai ser curada, e depois Deus não quer curar ela. Deus quer tratar ela e quer levar. Aonde fica Deus nessa história? Aí vamos falar o quê? O Deus dela é mentiroso? Não, nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus não minta. Ele é homem, ele faz, ele cumpre. Esse ano ele faz uma promessa, e essa promessa você tem que ter a certeza no teu coração que é ele que está falando com você. Você tem que ter a certeza que o Espírito Santo vai te conduzir. Como o pastor Domingos, se qualquer pessoa aqui te falar alguma coisa, primeiramente tem que testificar no teu coração se vem de Deus ou não. Porque muitas vezes a pessoa fala coisa que não é nada. Isso é mais para encher a igreja, é mais para ler, convidar. E eu falei assim, as pessoas vão falar que Jesus cura, salva e liberta. Mas a cura dele pode ser para ele deixar a calma dele. O pastor pregou e falou aqui. O nosso espírito vai para onde? Volta para Deus, a nossa alma. Né? Porque Ele que é a nossa alma. Ele deu a nossa vida um sopro na nossa narina. Ele nos deu um sopro de vida. Então, o nosso sopro de vida pertence a Ele. Não é a gente que vamos determinar o que nós queremos ou não. É Ele que decide se vai viver ou se vai morrer. Se é Ele que decide se Ele vai curar para permanecer, para dar. Às vezes a pessoa é curada. Muitos estão curados, mas não glorificam o nome de Deus, glorifica todo mundo, menos a Deus. Porque eu falei, tudo é permissão de Deus. Se nós abrirmos nossos olhos nessa manhã, porque foi permitido, Ele permitiu nós acordarmos. Não foi mais ninguém. Porque a palavra dele diz, aquele que crê em mim, né? Aquele que crê em mim. E aquele que confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida, ele receberá diante do Pai. E nós temos que confessar diante do Pai, diante dos homens, diante dos homens. Se nós confessarmos Jesus Cristo como o único nosso Salvador, Deus nos dá todo cuidado. Não diz que Deus é para todos. Ele é para aqueles que não crêem, mas Ele está cuidando. Ele que criou tudo.
Ele espera o reconhecimento de cada um, entender que Ele é amor, que Ele fez tudo por amor de nós. Ele doou o Filho dele, amado e querido, sangrou naquele madeiro pela nossa vida, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E às vezes nós, como família, às vezes nós não fazemos uma pessoa entender o amor de Deus na nossa vida, o amor de Cristo na nossa família. Que às vezes os nossos exemplos dentro de casa não mostram o amor de Deus. Às vezes exemplo de nós, porque a família, o mundo começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, se não tem como a parte que ela está falando, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Ai, só tem contenda, só tem briga, só tem palavrão. A gente canta a nossa boca. Faça, Senhor, do meu lar, um lugar de harmonia. Irmão, esse lugar de harmonia, a gente tem que falar, Senhor, eu não aguento mais o que está acontecendo aqui dentro. Porque eu conheci a tua escritura, eu ouvi falar, muitos não lêem a Bíblia, mas ouvem. Por isso que o pastor manda examinar. Lê junto, para ver se as pessoas não estão falando mentira. Examina ali para ver se é aquilo mesmo que Deus está falando contigo. E às vezes as pessoas não entendem qual o cuidado que nós temos que ter até em falar com as pessoas. Qual o seu momento que você tem dado como família, né? E desfazendo os laços ruins é através do amor que a gente vem destruir esses laços ruins. Esses laços ruins são rancor, coração duro, né? Às vezes nós tanto que a pessoa machuca, nós somos seres humanos. E às vezes nós ficamos magoados, chateados, e se nós não orarmos, nosso coração vira um coração de pedra. Vira um coração que não consegue liberar perdão. Vira um coração que você não deixa nem a palavra, nem ninguém falar mais nada para você. E quando fala em restaurar, às vezes fala restaurar casamento, restaurar a família, mas a gente já olhamos, a gente quer restauração na família. Já olhou se você tem feito algo a melhorar? Já olhou para dentro de você mesmo? Ou você mesmo, às vezes, faz algo que não está deixando o que Deus quer fazer, o que Deus quer cumprir, né? Promessas, são promessas. Às vezes Ele não cumpriu com as promessas porque a gente não deixamos. Isso é tudo determinação nossa. Deus quer fazer tudo, mas depende de nós. A parte dele Ele faz. A nossa nós temos que fazer. E se nós não fazemos o que Deus manda, sermos submissos à palavra de Deus, sermos obedientes, vai ser difícil, né? Como ele falou no Zaqueu, como lá na escola também, Filemão, quando Pedro, Timóteo, né? Pediu pela vida do pacificador do Onésio, que era um preso, ele foi lá, fez tudo errado, mas mesmo assim, tipo Paulo, né? Paulo pediu por ele, por Onésio, porque a gente tem sempre pacificador, a pessoa não machuca, mas a gente tem que pedir, gente, dá uma chance. A gente tem que dar uma chance da pessoa mostrar que ela mudou. E às vezes nós não deixamos nem dar a pessoa a chance de mostrar um sentimento, algo. E a gente, como compromisso mútuo, ser o cimento que une a família e a igreja, lealdade, fidelidade, mesmo nas diferenças com amizades antigas, conclusão e chamado, onde você precisa restaurar o teu laço, onde você precisa desvencilhar de um laço ruim. Seja um construtor de ponte, não de muro.
seja um pacificador. Orar por corações quebrantados, laços restaurados, lembrando que o amor de Deus supera tudo. E quando eu comecei a ministrar nessa palavra, eu estava lendo lá, e até falou, para esse povo falar, Senhor. E o Fabiano deixou. Quando o laço do vaso, aquela baixa, que a mulher derramou, ela não olhou para quem estava perto. Ela só queria adorar o mestre. E ela deu o melhor. O que nós temos que dar de melhor para ele. O que o povo. O que nós temos dado para Jesus? Aquela mulher, ela não hesitou em pegar o melhor óleo, perfume, né? Como na carícia. Ela não hesitou em pegar aquele óleo e derramar, porque Jesus, ela sabia que ele ia ser sacrificado. E ela não mediu esforços. E ele já está, ele foi, mas está vivo entre nós. O que nós temos dado para ele? Qual é a essência que nós estamos dando dentro da nossa casa? Qual é a essência que nós temos fluído? Eu estou falando isso que aconteceu. Eu estou falando que eu vivi e que eu estou vivendo. Essa semana minha foi de todo mundo. Foi tão incrível. Porque o pastor fala que santos de casa não faz milagre, as pessoas não honram, né? As pessoas. Ele, no instante, correu. Vou na hora do meu quarto. Domingo me chamou e continuei deitado. Porque o treinador estava dentro de mim. Quem viu foi ele. E ele conhece a palavra. Continuei deitado. Ele foi lá, orou. Ele foi lá no favor dele. Vou lá no meu quarto. Eu vi um negócio que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, aí o menino jogou. Aí no outro dia, falei, não pode. Se eu fosse falar aquela hora, eu ia ser estúpida. Então eu fiquei calada. Foi a hora que eu calei. Aí no outro dia ele foi pedir o quê? Para eu chamar o quarto dele. Aí eu expliquei para ele. Sabe o que acontece? O que aconteceu contigo que você viu que você não queria ver? E que antes disso, ele tinha ido numa igreja. E o pastor falou para ele que Deus tinha livrado ele de laço de morte. Tinha dado livramento a ele de morte, porque tinha os outros avós dele orando por ele. Ele chegou em casa e falou com o avô dele. Eu falei assim, eu tenho orado pelos meus netos. São meus filhos, moram comigo. Eles são desde pequenininho. Aí na hora que ele me chamou para limpar o quarto dele, eu falei assim, eu vou limpar o quarto, você me limpa. Aí ele, não, vó, me ajuda, eu sei que está querendo era outra coisa. Mas eu falei assim, então tira, porque eu estou com a perna doendo. Você tira, e o avô dele, e é desse jeito, se vai fazer limpeza mesmo. E ele tem que espanar, tem que tirar tudo que tem dentro para tirar. Aí eu fui lá, ele com a perna doendo. Fui lá ajudar ele. Aí eu falei para ele assim, sabe o que aconteceu naquele dia que você viu que você não queria ver? Sabe por quê? Porque tem uma legalidade dentro do teu quarto. Então a gente não pode expulsar uma coisa que você deu legalidade. Então há algo que nós temos que ir fazer, não é outra pessoa. Se nós temos uma legalidade, e ele entendeu o que eu falei para ele. Porque se eu falasse antes, ele falasse assim, a senhora é chata. Então eu me calei, na hora certa foi igual, a hora que eu abri a boca. Então, você é proibido, você é conhecedor da palavra. Você tem autoridade. Sabe o que o cara falou? Não, o que é maior está em você, o que está nele. Você tem, Deus te deu autoridade. Você não vai esperar ninguém a expulsar aquilo que está te incomodando no teu quarto. Aquilo que está te incomodando dentro da tua casa. A autoridade está em cada um de nós aqui. Porque você vai ficar com aquela coisa dentro da tua casa. Eu falei, você tem que tirar aquilo que está te incomodando dentro do teu quarto. Não é eu que vou saber. Você pede discernimento do Espírito Santo e vai limpar o teu quarto, tirar aquilo que não é para ficar dentro.
Porque não adianta, como a gente fala, tem uma pessoa aqui endemoniada, a gente vai e expulsa. Será que ela vai deixar aquele demônio embora? Ou vai continuar dando legalidade para voltar 7 vezes mais, pastor? 7 vezes mais? Sai 1, volta 7. E vai nisso. A pessoa vai dar legalidade, então a determinação é nossa. É nossa obrigação de nós dar um basta. Eu não quero mais isso para a minha vida. Chega! Então há momentos Jesus está voltando. O que nós queremos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, tirar tudo aquilo que não agrada mais ao mestre. Tirar tudo aquilo, fazer varredura. E qual é a varredura aí, missionária? Porque o Espírito Santo não habita em lugar sujo também. Então é limpeza mesmo. Limpeza geral, limpeza espiritual. E nisso vai orando e vai falando: Senhor, eu não estou vendo. A nossa casa nós temos que consagrar ela todos os dias. Porque o diabo fica 24 horas ao nosso derredor, só querendo uma brecha. E às vezes a brecha fica na nossa própria boca, para ele entrar e fazer voaça. Então nós temos que, quando levantar, agradecer, Senhor, pelo sopro de vida. E, Senhor, consagra a minha casa. Eu quero uma casa de paz. Eu estou te servindo. Eu não aceito mais essa morte dentro da minha casa. Eu não aceito mais os meus filhos servindo a Baal. Eu não aceito mais, Senhor. Eu não aceito estar dentro da tua casa e minha família se destruindo. É em bebida, em droga. Nós temos que profetizar, e às vezes nós temos que orar, nós acabamos xingando, amaldiçoando. Vai tudo para tudo aqui de lado. E às vezes não, a gente vai, cala a nossa boca. Senhor, o Senhor está vendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, mas é o Senhor. E foi assim que aconteceu quando eu falei com meu marido. Senhor, eu não aguento mais um ano viver numa casa de contenda, de briga, de bebedeira. Eu não aceito mais, porque eu não tinha Jesus no meu coração. Mas eu sempre falava com Deus. E nisso ele foi entendendo. Então, quando eu comecei a caminhar com a Adriana, eu ia para fazer companhia a Adriana. Porque a gente, quando é católico, a gente fala: nós temos Deus. Eu creio em Deus. Então a minha fé era essa, eu creio em Deus. E quando eu comecei a caminhar para fazer companhia para ela não ir lá para Campo Grande sozinha, porque ela estava com problema no casamento dela. E minha irmã tinha partido. E eu tomei como ela como parte de mãe, porque se fosse eu que tivesse morrido, eu ia fazer a mesma coisa com meus filhos. E eu creio que muitos aqui têm essa ligação com o irmão. Uma cuidar do filho do outro. Uma não deixar o filho da outra só porque ela partiu, deixar de qualquer jeito. É família. Então vamos cuidar do que Deus nos colocou na nossa mão. Não foi Ele que deu. Não é nada nosso, tudo é dele. Então vamos fazer o melhor para cuidar daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Como Deus tem colocado essa garrafa de água. Então com uma garrafa assim, não. Foi o que eu consegui comprar. Às vezes você compra uma coisinha de R$1, como a oferta da viúva pobre, né? Uma moedinha. Nossa, para Deus te agraciar. E qual é a nossa oferta? É o nosso coração, a nossa obediência, né? E qual o vaso que você tem que quebrar? O vaso do alabastro. Qual o vaso que você tem que quebrar e ser derramado dentro da tua casa? Para a purificação entrar. Começa por nós. E nessa noite eu quero que você reflita nisso, e eu vou fazer uma oração pelas famílias, pela nossa casa, e que vocês, eu não entrei muito em coisa, mas eu acho que vocês entenderam qual é o amor de Cristo, que lá em João 15, né, de novo, João 15.
Então, vai falar com o outro. Já não vos mais chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamado amigos, porque tudo, quando ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Tudo que Deus faz, Ele fez a gente o quê? A conhecer. Né? E põe ele lá no 16 ele fala: porém digo vós a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza na nossa casa, que o Espírito Santo de Deus nos dá a direção, que o Espírito Santo de Deus nos mostra, né? Que eu sempre peço, Senhor, não me deixe nada em oculto, porque às vezes a gente faz coisas que não pede direção de Deus, aí vamos fazendo, aí depois quer que Deus conserta. Então peço, Senhor, não me deixe fazer nada que não for da tua vontade. Senhor, não me deixe nada em oculto, porque às vezes é algo que precisa ser desvendado na nossa vida, para nós entendermos qual é o amor que Deus tem por nós. E que nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, venha nos mostrar algo que precisa ser tratado dentro da nossa casa, do nosso coração, principalmente dentro da nossa mente, né? Para que nós possamos, né, fazer a diferença como família, a diferença com o vizinho, a diferença com o amigo. Um amigo que lá em Provérbios fala, né? Tem amigo, olha aí, pastor, sabe que ele tem um amigo que é vai chegar no irmão. Isso aí, Luciene. Em Provérbios fala, amigo fiel, né? Um amigo para toda hora. Albertina também tem esses amigos, né? Que na hora da tua necessidade vai estar junto. Esses são os verdadeiros irmãos, os verdadeiros amigos, né? E que essa palavra fique com vocês, né? Que eu vou fazer oração pela nossa família, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos nesta noite, Senhor, que teu Espírito Santo, Pai, venha nos conduzir, venha falar conosco, Pai, que nós possamos, Pai, nos ensinar, o Senhor, teu Espírito Santo, venha nos ensinar, para que nós possamos cuidar da família que nós escolhemos, mas que o Senhor venha conduzir a nossa casa, que teu Espírito Santo, Pai, venha nos ajudar, porque as escolhas foram nossas, e nós não pedimos a direção do Senhor, e às vezes queremos que o Senhor resolva, mas Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos renovando os laços, o laço com o Espírito Santo de Deus, o laço com o nosso Senhor Jesus Cristo, o laço com o Pai, nunca nos abandone, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos profetizar cada segundo da nossa vida, Pai, pelos aqueles ainda que não se renderam a Ti, Senhor, mas com a nossa boca nós viemos profetizar bênçãos sobre a vida deles, mesmo nem não aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da vida deles, mas que o Senhor venha, Pai, abençoá-los, que o Senhor venha guardá-lo, Pai, que é o teu Espírito Santo que vai incomodar-nos, cada um do que é certo e do que é errado, e eu vou continuar dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio, Senhor, naquele grande dia, como o Senhor me deu a paz no meu coração, naquela luta que eu passei, porque o Senhor estava conosco, porque eu coloquei diante de Ti, e eu coloco essa igreja, o ministério da Tua igreja, Pai, em Tuas mãos. Toma a família de cada um, Senhor. Vai de encontro àqueles, Pai, que está enfermo, Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor vai curar. Que seja feita a vontade do Senhor na vida dessas pessoas. Toma o lar da Luciana, o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, o esposo dela, a mãe dela, Senhor. Porque o Senhor sabe como a tua filha está necessitando da presença do teu Espírito Santo, Pai. E eu te damos nessa noite, faça uma visita. Faça uma visita, Espírito Santo, da tua filha. Faça uma visita, Senhor. Eu ainda não conheço o amor de Cristo,
mas ela vai conseguir entender o que é o amor do Senhor. Não é pela luta, não é pela beleza que nós passamos que nós não vamos aceitar tudo que vem de ti, Senhor. O que vier de ti, nós temos que agradecer e pedir ajuda do Senhor. O que não é de ti, o Senhor vai afastar. É em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra diz tudo que pedis. Em nome de Jesus, o Senhor nos atenderá. E a tua palavra não é mentirosa, Pai. Então nós estamos clamando, em nome de Jesus, que cada casa seja visitada pelo Espírito Santo, Pai. Que a paz do Espírito Santo excede no coração daquele tribulado, daquela desordeira, daquela fofoqueira, daquela língua tracanheira, daquela palavra, pessoas que xingam o tempo todo, Senhor. Que ela venha tirar tudo aquilo da tua boca e venha cantar os louvores, hinos de cantos, de louvores de gratidão, Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Gratidão, Senhor, Pai. Gratidão sempre. O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor por tantas benevolências que o Senhor tem feito na minha vida? Por tanta graça que eu tenho alcançado por ti, Senhor. Então, Pai, eu só quero te agradecer nesta noite, Pai. Toma, Pai, cada um. Gratidão, Senhor, pela vitória da Cailane, Senhor. Gratidão, Senhor, pela vitória dela. E que o Senhor coloque aquilo que o Senhor quer no coração dela. O que ela tem no coração de fazer, o Senhor vai abrir a porta. Porque ela conhece o teu Espírito Santo. Ela conhece o Deus que ela serve. Ela conhece a voz do Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro a tua filha. Palestra com ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca a minha filha, o Jorginho em tuas mãos, coloca o Arthur, dá um coração renovado, Senhor. Tira toda a mágoa, tira, Senhor, tudo aquilo que foi semeado no coração dos meus netos, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que nasça um amor ávido, o amor do Senhor, o doce amor do Senhor Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas que têm dentro da tua casa, pessoas que estão magoadas, Pai, que venham, Pai, trazer o bálsamo, o cheiro suave como aquela mulher que levou um nardo, aquele nardo para sanar as narinas, aquele cheiro, Pai, um cheiro suave, um cheiro do doce Santo Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas, Pai, que perderam um ente querido, que o Senhor venha trazer a paz no coração deles, que eles venham entender que a vida é tua, que o Senhor tira a hora que o Senhor quer. E que nós venhamos entender que nós temos essa dificuldade de perder alguém da nossa família, principalmente da nossa família, Pai. Que essa paz excede nos nossos corações, porque nós não queremos perder ninguém, mas às vezes nós somos egoístas, às vezes queremos ver pessoas sofrendo em cima de uma cama e ficar ali clamando para ela viver, e às vezes o Senhor não quer isso, o Senhor quer levá-la, o Senhor quer resgatá-la. Então, Pai, aqueles que estão precisando do resgate do Senhor, que seja visitado, que sejam visitados pelo teu Espírito Santo, Pai, que eles venham entender a hora que o Senhor quer recolher, que eles venham entender o que o Senhor necessita daquela alma, que você precisa resgatar aquela alma de volta, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, porque a tua palavra, o Senhor veio para todos, o Senhor, a tua mão está para todos, mas todos não vão colher a semente que vão plantar. Elas vão colher da própria semente que elas plantarem. A semeadura, elas vão plantar, mas a colheita é certa, elas vão colher. O que plantarmos, nós vamos ter certeza que nós vamos colher o que nós plantarmos, Senhor. Então, nessa noite eu te peço, Senhor, que nós venhamos plantar o teu amor, que nós venhamos plantar, Senhor, a tua palavra no coração do teu povo, que nós não venhamos estar dentro de uma igreja pregando aquilo que o Senhor não quer, vivendo aquilo que o Senhor não quer, que nós venhamos ser uma família que quer ser salva, uma família que quer resgatada pelo teu Espírito Santo, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a tua igreja, que nós venhamos estar limpa, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a minha oração que eu te faço em gratidão e já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Podeis sentar. Amém? A gente precisa guardar a palavra de Deus. Não é guardar no sentido de chegar, pegar a tua Bíblia e guardar, não. Guardar é dentro do coração, é você meditar naquilo que Deus está trazendo através da minha palavra. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda e pratica. É preciso colocar em prática. Né? E quanto a gente às vezes é o que é? A gente é displicente. A gente chega em casa, isso aqui ó, é um manual de vida. A gente chega lá, ó, acabou, guardou. Mas não é nesse sentido de guardar. É você abrir e meditar. É você abrir e refletir. Porque a palavra de Deus é um aguilhão. Ela vem como um aguilhão, mesmo como uma espada, né, nos confrontar. Porque enquanto Deus estiver nos confrontando, é porque Ele ainda nos ama. Pior é quando Ele deixa a onda me levar, a onda leva eu. Aí, meu irmão, estamos perdidos. Então a gente precisa o quê? Meditar. Né? Porque está escrito: céus e terra vão passar, mas a minha palavra vai se cumprir. Ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa. Vamos louvar o livro. Amém? Então, é um momento que você começar a pegar, é como eu sempre falo, ser como o povo de Belém. Não fica só nas nossas palavras, não. Confira na Bíblia, procure, pede a Deus sabedoria que Ele dá sem lançar em rosto. Deus não vai te deixar sem sabedoria, não. Amém? Vamos assim. Vale a pena ser fiel, tira não pro mundo em frente a prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão do teu direito que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim para Cristo e nunca desistir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Então é só clamar, quando Abraão Moria clamou, como Josué no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. Vaso de abaixo tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Vaso de abaixo tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Mais uma vez. Vaso de abaixo tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado.
tesouro seu para adorar a Deus. Entrega a Ele amor, todo o tesouro seu para adorar a Deus. As palavras da igreja. Glória a Deus. Amém? Sexta-feira é o nosso culto de libertação, às 19h30. Domingo, nosso culto de adoração ao Senhor, a partir das 9 horas da manhã. Você que pode, venha confraternizar junto conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por muito falar. Eu acho que a palavra falou profundamente ao nosso coração, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? A única coisa que Deus não faz, não que Ele não possa, é a nossa parte. Cabe a nós fazer aquilo que é determinado. Né? É igual, por exemplo, a vida e a morte. Quem te dá a vida? Deus. Quem pode tirar? Deus. Né? Porque o cara tirou a vida dele. Não, Deus permitiu. Ele só tirou porque Deus permite. Né? Amém? Abra sua mão em forma de corte, feche seus olhos por sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo desça sobre cada um de vós. Pai amado, Pai querido, no nome de teu Filho amado, em qual o Senhor tem se comprazido, o qual se faz presente neste lugar, e o qual também nos ensinou, Pai, que tudo que pedirmos a Ti no nome dele, o Senhor nos concederá. Então nos conceda da noite deste dia, que seus filhos retornem aos seus lares, debaixo das tuas santas mãos, poderosas mãos, potentes mãos, Pai. Cubra com teu manto sagrado, vista da tua armadura, livra do homem mau, sanguinário, roubador, destruidor, das balas perdidas, dos acidentes de trânsito, dos acidentes domésticos, do olho grande, da inveja, da macumbaria, da feitiçaria, Pai. Dardos e setas inflamadas de Satanás. Na autoridade que nós temos, no nome de Jesus, declaramos a saída do mal. E abençoamos os teus filhos, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga: Amém. Até aqui. Nos ajudou, Senhor. Por isso estamos. Amém. A alegria do Senhor é a nossa Força. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem será? ninguém. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. A ti a honra, a glória por toda a eternidade. Amém. Menina, de manhã você depois na casa de Priscila, depois na casa de Bela. Sim, Deus está